A dúvida é o seguinte: o Congresso, como é que vai se comportar? Aí tem uma tendência de jogar o Bolsonaro ao mar, de resistir? Como é que você está vendo? Por hora, Nassif, acho que o que mais chama a atenção é o silêncio do presidente da Câmara diante das últimas revelações. Desde a primeira notícia, né, de que o inquérito estava chegando ao fim, de que teriam indiciados, nada, silêncio total, que pode significar, claro, parte das negociatas em torno da eleição da mesa diretora, de não querer desagradar nenhuma das partes, que vão garantir a sucessão de Arthur Lira com a eleição de Hugo Mota como novo presidente da Câmara, isso evidentemente conta, mas tem algo muito grave que sustenta isso, que é uma leniência, uma conivência e uma naturalização do golpe no Brasil, né? Tanto do golpe quanto de uma tentativa de assassinato do presidente, do vice-presidente da República, de um ministro do STF, que também teria como resultado um golpe. Então, isso é a primeira coisa que me chama a atenção, porque ao mesmo tempo em que ele faz isso, a gente também vê lideranças partidárias do chamado Centrão, que na verdade é a direita liberal, que também não se posicionam hoje durante a CCJ, por exemplo, que eu sou membro, ou então, mesmo durante a sessão plenária, você só via líderes dos partidos de esquerda exigindo que não haja anistia, que haja prisão, responsabilização do Bolsonaro do seu entorno político. O restante estavam mais preocupados em garantir seus negócios, seus projetos parciais, resolver o tema das emendas parlamentares, que ficou travada por muitas semanas em função daquela decisão do Dino no STF. Então, era um misto de alienação, mas a gente sabe que não é bem isso, mas também de conivência. Eu estava vendo, não consegui ver o documento todo da Polícia Federal, óbvio, são muitas páginas, tentei me atualizando ao longo do dia também pela imprensa, mas aquele trecho sobre a legalidade, né, daquela planilha que eles fizeram, que uma das partes, porque eles não queriam dar um aspecto de golpe, mas um aspecto de legalidade, que eu acho que é um pouco de ingenuidade, mas que, enfim, que seja, ou de soberba, não sei, mas eles diziam que teria condição de ter um aceite do Congresso. Aí eu me pergunto, quem será que são as pessoas que estavam negociando isso? Ou se eles tinham tanta certeza dessa leniência para tentar avançar com uma aceitação do Congresso pós-golpe? Então, acho que esse é o tema, Nassif, assim, mais do que nunca é necessário um levante social para que haja pressão pelo arquivamento imediato do PL da anistia, porque o Lira negociou na eleição da mesa diretora uma comissão especial para o ano que vem. Isso é um assinte, é uma vergonha, tirar um sarro da cara da população brasileira, naturalizar a possibilidade de anistiar Bolsonaro ou qualquer um outro golpista, né? Mas essa questão da legalização através do Congresso, em 64 foi assim. Eles colocaram lá, e o Auro, o Jango ameaçado de morte, sai do país, e o Auro de Moura Andrade decreta aí a vacância do cargo. É um golpe, o mesmo golpe aí, contando com esse pessoal. Agora, você tem algumas associações que demoraram também demais a se manifestar. Você pega a JUF, a Associação dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados Brasileiros, só depois que o Lênio Streck pôs na boca do trombone, perguntou, cadê esse pessoal? Que eles se manifestaram. Eu não sei se o choque foi tão grande de saber que o Brasil está suscetível aí à ação de terroristas, ou o que foi, ou não sei. Como é que você explica aí esse silêncio inicial? Agora começa a acordar um pouco aí, né? A gente está discutindo muito o impacto do filme Ainda Estou Aqui, né? Do que isso significou para a família do Rubens Paiva, mas, sobretudo, para a democracia brasileira, para um processo de transição democrática que não houve a reparação necessária, né? Para que a história seguisse com direito à memória, à verdade e à justiça. E eu acho que as consequências disso a gente está vendo nesse caso de agora, né? Tanto o silêncio das lideranças do Congresso ou de associações tão importantes, que em tese deveriam ser as primeiras, né? A garantir as liberdades democráticas, a Constituição, que foram conquistadas, né, fruto da luta pela redemocratização do Brasil. Então, acho que a gente tem uma memória e uma cultura política que é permeada pela permissividade mesmo, né, ao golpismo e ao cerceamento das liberdades democráticas, e a gente tem também uma elite econômica que flerta com essa possibilidade, né? Não é à toa que foram todos com muita força na campanha do Bolsonaro em 2018, alguns, boa parte, seguiu em 2022, mesmo sabendo tudo que ele tinha como plano para o país. Então,
a minha geração, né, que não vivenciou, eu tô com 35 anos, que nasci em 89, não vivenciei isso, mas convivo com alguns, enfim, colegas que foram, né, os nobres combatentes da democracia no Brasil, mas a minha geração tem o desafio, junto com as gerações passadas, claro, de enfrentar esse capítulo da história para que não se repita, não se perpetue, né, essa anistia mesmo, esse perdão àqueles que tentam usurpar aquilo que a gente tem de mais essencial, que é o direito à participação política, a liberdade e a vida, né, em última instância. Agora, é interessante que mesmo sabendo, mesmo tendo esse histórico do que aconteceu com a imprensa no início apoiou vergonhosamente aí o golpe. Depois foi alvo de censura, foi aqueles que aderiram ao golpe se tornaram grandes empresas, mas, num certo momento, todos foram alvos de censura e tudo. Mesmo sabendo os riscos de uma ditadura, ainda hoje vem o pessoal questionar a autoridade do Alexandre Moraes, o cara que colocou a vida em risco para defender a democracia, a autoridade do Alexandre Moraes para poder julgar esses casos. Né? É um país que a tradição democrática não pegou, não, né, Sâmia? Acho que você falou bem, a tradição democrática não pegou bem, e não pegou, né, não é parte da nossa cultura, mas também alguns setores, a impressão que eu tenho é que acham que nunca vão ser pegos, nunca vão ser vitimados, estão meio acostumados a ter benesses econômicas, acesso ao judiciário, trânsito no Congresso Nacional, tem poder de lobby, de formar opinião pública, tem dinheiro. Então, não vai me atingir, né? Estou aqui com o meu poder, vou me manter nesse poder. Só que, posso estar falando alguma besteira, mas se eu não me engano, Carlos Lacerda defendeu o golpe e depois foi vitimado por ele, correto? Em 64. Então, a outra, enfim, isso pode acontecer novamente, né? Isso é a nossa história. As pessoas que menosprezam a democracia podem ser vítimas desse mesmo raciocínio, né? Daí tem a parte mais tenebrosa aí, que foram as mortes suspeitas, no período do Silvio Frota. Porque se você for pegar, digamos, esse pessoal de agora, os Kid Pretos, o Heleno, Braga Neto, o pessoal do Haiti, com exceções, são todos filhotes de Silvio Frota. E o Silvio Frota, Sâmia, naquela época, eu tinha 25, 26 anos, jornalista, as notícias que corriam é que haveria uma jacarta no Brasil, ou seja, a morte de 30 mil pessoas aqui, subversivos. Era esse, o consolo nosso aqui era o Dom Paulo Evaristo Arnes aí, e era uma coisa terrível. E esse pessoal que levou, são suspeitos do assassinato de Jango, trocando remédios, ou seja, veio um militar da CIA ensinar, um agente da CIA ensinar a ditadura como eliminar inimigos sem deixar vestígio. Aliás, é uma coisa que o Putin é bom nisso também, mas daí você teve, em curto espaço de tempo, a morte do Lacerda, por infarto, a morte do Jango, uma suspeita de troca de remédio, a morte do Juscelino, que foi um boicote no carro dele, aí, um acidente na Dutra que ninguém explicou, a morte da Zuzu Angel, que era o principal porta-voz das denúncias contra a ditadura, a morte do como é que chama? O delegado Fleury, o Sérgio Paranhos Fleury, que tinha era um dos grandes torturadores aí do boicote, ele se apaixonou pela irmã de um jornalista de esquerda, que era o Raimundo Pereira, e se apaixonou a ponto de pensar em se mandar. Ele tem uma morte aí também, cai do barco e morre assim. Ou seja, quando você pega esses estudos aí levantados pela Polícia Federal e vê a possibilidade de atentados à bomba ou usar remédios para envenenar as pessoas, você vê que o know-how Silvio Frota continua presente nas Forças Armadas e no setor que é mais prestigiado das Forças Armadas, que é os Kid Pretos aí, né?